Olá, você que me acompanha para mais uma videoaula. Nós estamos estudando então Direito Constitucional, mais especificamente Direito Constitucional 1, primeira parte do Direito Constitucional. Nós já estudamos anteriormente a alocação do direito constitucional, onde que encontra, depois nós vimos sobre o constitucionalismo, neoconstitucionalismo, constitucionalismo e soberania popular. Nós vimos o conceito de Constituição e hoje estudaremos a Constituição simbólica, o que vem a ser esse termo Constituição simbólica. Nós trataremos essa ideia de constitucionalização simbólica principalmente através do estudo do professor Marcelo Neves, que é professor da Universidade de Pernambuco, onde o professor Pedro Lenza, que é o autor do livro que nós estamos estudando, de Direito Constitucional, ele traz esse conceito, então, baseado no professor Marcelo Neves. E aí esse estudo do professor Marcelo Neves, ele pretende abordar o significado social e político de textos constitucionais, exatamente na relação inversa de sua concretização normativo-jurídica. Então, refere-se a essa discrepância, a discordância que há entre essa função aí hipertroficamente simbólica, segundo ele. Então, vamos lá. Baseado no estudo, esse problema ele não reduz, então, somente a discussão tradicional sobre a ineficácia das normas constitucionais, ele abrange também algumas outras visões, outros pontos de vista. E aí, em relação à legislação simbólica, ele é fundamentado, baseado nas teorias do direito e da ciência política alemã do final do século XX. Então, ao analisar diversos autores, o professor Marcelo Neves, ele apresenta uma delimitação do termo, legislação simbólica, e aí ele aponta para o predomínio, no que se refere ao sistema jurídico, dessa função simbólica por meio da atividade da legislação. Ou seja, o ato de legislar, qual seria então o simbolismo, o significado de determinado texto constitucional. E aí ele apresenta um modelo então tricotômico de estudo, onde ele apresenta que a legislação simbólica ela pode ser, primeiro, para confirmar os valores sociais, segundo, para demonstrar a capacidade de ação do Estado, a capacidade, a força que o Estado tem para demonstrar isso, e o terceiro, para adiar a solução de conflitos através de compromissos dilatórios. Então, primeiramente, em relação à confirmação dos valores sociais, o legislador ele assume uma posição de relação onde ele busca, então, confirmar somente os valores de uma determinada classe, de um determinado grupo. Aí cita-se o exemplo de nos Estados Unidos, quando foi introduzir a lei lá da proibição do consumo de bebida alcoólica, não estavam preocupados em saber se a norma ela seria eficaz ou não, se ela iria se concretizar ou não, mas principalmente em fazer prevalecer o valor de um determinado grupo que tinha uma determinada ideia, uma ideologia e assim por diante. Assim como em outros momentos, em relação sobre o aborto na Alemanha, como o estudo dele é baseado lá principalmente em alguns doutrinadores ali da Alemanha, ele apresenta que quando expuseram lá determinada lei referente ao aborto, não estavam preocupados necessariamente na eficácia da norma, mas apresentaram os valores de um determinado grupo, de uma parcela da sociedade. Em relação à demonstração da capacidade do Estado, é quando o Estado apresenta uma resposta imediata, uma legislação imediata que se torna um álibi, simplesmente para mascarar alguma determinada relação. No Brasil, isso ocorreu em 2009, seria um exemplo, tá? Como apresenta aqui o livro, que em 2009 foi introduzido no Código Penal, no artigo 158, um parágrafo criminalizando, tipificando o sequestro relâmpago. Até então não era previsto, porém, de acordo com a necessidade da sociedade naquele momento, o Estado vem com uma resposta rápida para poder se tornar um álibi àquela determinada situação jurídica que estava ocorrendo. E aí seria uma situação que caracterizaria a demonstração dessa capacidade de força, de ação do Estado. E aí teríamos outros exemplos também. O adiamento da solução de conflitos, ou seja, diante de uma divergência, de um conflito estabelecido entre alguma parte da sociedade, entre alguns grupos, sejam ele político ou não, então o legislador ele apresenta uma solução razoavelmente ali para aquele momento, mas que na verdade isso me remete a uma solução lá adiante. Então eu simplesmente, aquele texto constitucional, aquela legislação, ela busca simplesmente adiar, prorrogar o conflito, a solução, aliás, do conflito. Tá? Então seriam esses três pontos de vista.
Isso tudo pode trazer efeitos dentro da sociedade. Na verdade, muitas vezes acaba trazendo efeitos. E esses efeitos podem ser positivos como efeitos negativos. Eles são negativos porque muitas vezes eles já por si só demonstram a sua ineficácia. Eles acabam, no próprio texto ali, ao ler, ao fazer a leitura do texto, é possível visualizar que aquilo jamais irá se concretizar. E aí traz uma certa insegurança por parte da população, da sociedade, em relação ao legislador. Mas pode apresentar também pontos positivos, produzir efeito jurídico, efeito político e assim por diante. Então essa constitucionalização simbólica, ela apresenta-se como uma prestação recíproca, sobretudo um mecanismo, muitas vezes, de mascarar a própria realidade social. E aí, segundo o professor, esse conceito então de constituição simbólica é possível associá-lo à noção de constitucionalização, ou seja, a problemática dessa concretização de norma é em relação ao texto, que muitas vezes é proposto, e à realidade social, a realidade de uma determinada sociedade. E aí, tanto no aspecto negativo ou positivo, muitas vezes isso se dá de forma ali não adequada. A constitucionalização simbólica, ela então, após ele fazer esse estudo aí, principalmente em alguns países e fora do Brasil que ele estudou, ele conseguiu verificar que essa constituição simbólica, essas legislações simbólicas, muitas vezes elas estão mais frequentes em países de periferia, países periféricos, países subdesenvolvidos, onde há uma desigualdade social muito mais intensa do que nos países de primeiro mundo. E aí a força política muitas vezes prevalece sobre a jurídica. Muitas vezes os textos condicionais, eles estão aí fundamentados e enraizados em ideologias políticas, buscando então atender interesse de determinada classe, interesse de determinado grupo político e assim por diante. Tá? Isso muitas vezes prevalece. Não dá para dizer de forma genérica que abrange todos, mas segundo o professor então Marcelo Neves, na maior parte dos países onde ocorre as legislações simbólicas, as constituições, onde prepondera uma constituição simbólica, textos constitucionais simbólicos, são nesse tipo de países, onde há uma desigualdade social muito grande. E aí, a partir do neoconstitucionalismo, a partir dessa visão que nós vimos lá, onde se busca então resgatar valores da moral, não só da moral, mas outros valores, princípios gerais de direito, não analisar somente a regra jurídica, mas tudo aquilo que está dentro daquela determinada norma, tudo que envolve a hermenêutica jurídica como um todo, tanto do aspecto positivista, mas principalmente através do olhar neoconstitucionalista, pós-positivista, muitas vezes eu consigo então, mesmo dentro em constituições que são muitas vezes simbólicas, eu consigo dar uma eficácia, eu consigo buscar uma eficácia para que essas normas então, para que esses textos constitucionais deixem de ser simplesmente simbolismo e possam se concretizar, se efetivar na vida dos cidadãos. Então é possível e é necessário, né, o nosso autor ele apresenta, que dentro disso, apesar dele apresentar esse conceito, apesar de existir legislações, textos constitucionais que muitas vezes são simbólicos, que buscam simplesmente apresentar aqueles 3 pontos lá de valores sociais, a força de ação do Estado, ou a prorrogação, o adiamento da solução de conflitos, mesmo em constituições dessa forma, em normas, em relação a essas normas, é possível através do neoconstitucionalismo, através do ativismo judicial, com a força popular, através da democracia, buscarmos então a concretização das normas jurídicas. Seria esse o nosso estudo de hoje. Espero que isso faça você refletir, que você compreenda melhor aquilo que vem a ser a Constituição. Nós estamos estudando a direito constitucional como num todo, partindo primeiramente dos fundamentos, dos pressupostos, mas que já possamos a partir de agora já ir abrindo nossa visão, a nossa mente, para compreender realmente tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está hoje vinculado ao direito constitucional, principalmente na Constituição Federal de 1988, que é aquela que rege hoje todo o nosso ordenamento jurídico. Nós ficamos por aqui, daremos sequência nas próximas aulas, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço a todos.